Cara, esse é o vídeo mais doido que eu já fiz. E é sério. É um vídeo mais ou menos sério. Não é super sério, mas é mais ou menos. É meio doido, é meio viagem. Surgiu de uma conversa de bar de um amigo meu, que eu vou explicar a teoria por trás da ideia de que talvez o governo Trump tenha grandes interesses em nacionalizar as empresas de IA, principalmente a OpenAI e a Anthropic. E a gente tem, assim, não são evidências, mas são indícios de que isso pode ou poderia estar acontecendo. Vamos falar sobre isso? Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a HostGator. A HostGator é uma solução muito boa, tá? Que eu tenho utilizado bastante. Na verdade, eles têm várias soluções dentro deles. Tem hospedagens, domínios, esse tipo de coisa. As que eu mais gosto são as seguintes. Eles têm um bom servidor de VPS. Então, se você quiser hospedar seu site, seu portfólio pessoal, seu SaaS, uma VPS que vai te cobrar em reais costuma ser uma excelente opção, porque você vai ter um custo em reais. Ela vai estar hospedada no Brasil e em São Paulo, ou seja, vai ter uma latência boa para com os seus clientes. E você consegue fazer o que você quiser estando dentro dela sem ficar refém de alguma outra plataforma, tá? Eles também têm uma VPS que hospeda N8N, se você quiser, já mostrei aqui no canal como é que funciona N8N. Então, uma VPS que dá para automatizar várias coisas aqui. Se você olhar as métricas deles são muito boas, te dá uma flexibilidade muito boa. Eu pessoalmente uso. Ela tem um uptime excelente, uma latência baixíssima, você pode começar na mais barata de todas. Se você clicar no link e vier aqui do canal, você vai conseguir um desconto muito bom ainda, uma condição especial. E claro, existem outras soluções na HostGator, também tem uma com OpenClaw já pré-instalado, que eu já utilizei. Recomendo a HostGator, o link vai estar aqui na descrição. Cara, então, eu tava com esse meu amigo, literalmente numa mesa de bar em Copenhagen, e a gente tava sentado e ele vem aqui e fala, cara, galera, sente só, eu acho que o Trump vai nacionalizar a OpenAI. E aí eu ri, ele riu, eu não achei que ele tava falando sério, mas aí ele começou a me explicar e ele tava de fato falando sério e, cara, de fato faz algum sentido. Vamos narrar os fatos um depois do outro, e você vai ver que essa teoria maluca talvez não seja tão maluca assim, tá? Existe algum sentido aqui. Primeiro eu quero pautar essa conversa mostrando o Artificial Analysis. Dentro do Artificial Analysis, a gente consegue ver quais são os melhores modelos de IA, e embora existam muitos modelos bons na China, tá? O GLM é um bom modelo chinês, DeepSeek é um bom modelo chinês, o Kimi é um bom modelo chinês, já até mostrei o Kimi aqui no canal para codar, já utilizei Kimi algumas vezes, mas o fato é que os modelos da Anthropic e da OpenAI continuam na frente. Isso confere uma vantagem competitiva para quem tem acesso a esses modelos. Uma movimentação que foi um pouco estranha foi na metade de junho, dia 12 de junho, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos suspendeu o acesso ao... Quer dizer, falaram que o Fable 5 e o Mythos só poderiam ser utilizados por cidadãos dos Estados Unidos, né, por americanos. Qual que é o problema disso? Que, inclusive, pessoas que desenvolveram esse modelo não são americanos. Pessoas dentro da Anthropic, né? A Anthropic contrata desenvolvedores que também não são americanos. Então era uma diretriz impossível de ser cumprida pela empresa. O governo dos Estados Unidos falou que foi por questões de segurança nacional, mas, bom, você realmente acredita que isso impediria que atores externos conseguissem utilizar esses modelos? É claro que não. Então tem alguma coisa estranha rolando aqui. E a tese do meu amigo foi a seguinte tese. Se a gente tem um mundo em que apenas americanos dentro dos Estados Unidos conseguem utilizar o Fable, e o Fable confere uma vantagem competitiva, que é verdade, o Fable confere uma vantagem competitiva, existe um universo onde alguns dos empregos de tecnologia param de ser exportados dos Estados Unidos, porque cidadãos estrangeiros fora dos Estados Unidos não têm acesso ao Fable. E eu sei, gente, eu tô entrando na teoria da conspiração. Esse é o vídeo. Você vai ter que aceitar que é um vídeo meio viajado. Então, isso traria de volta empregos de qualidade para dentro dos Estados Unidos, que é claro, um dos objetivos que o governo Trump gostaria de atingir. Não sei se eles têm conseguido, mas eles demonstram esse interesse, trazer empregos de qualidade de volta para o país, ao ponto de que sempre parece que o governo está muito em cima da Anthropic. E assim, a Anthropic tem só um produto. O único produto que a Anthropic tem é venda de IA. Não é meio absurdo um governo impedir uma empresa de comercializar o único produto que eles têm? A gente vai voltar nisso, tá? A tese do meu amigo, que virou esse vídeo, muito obrigado, Leonardo, começa no seguinte. Você tem que a OpenAI propõe ceder à administração do governo Trump uma participação de 5% na empresa. Você pode me chamar de alguém meio conspiratório, mas por que uma empresa, por livre e espontânea vontade, cederia uma participação pro governo na empresa? Claro, suponho que na cabeça do Sam Altman, isso necessariamente seja algum tipo de venda, certo? O interesse da OpenAI nisso daqui é que a OpenAI
vai abrir um IPO. E se você tiver um governo comprando parte da ação no valuation do IPO, isso obviamente é bom para a OpenAI. Faz sentido. Você pode pensar, galego, mas isso é algo totalmente sem precedentes. E não é algo totalmente sem precedentes. Na verdade, a gente tem um precedente recente desse mesmo governo participando em 10% da Intel. Claro, os números de 5% e 10% não são a mesma coisa que nacionalizar uma empresa, né? Mas demonstram determinado e grande interesse em acreditar que essas empresas são importantes para talvez estabilidade, segurança nacional, competição internacional, o que quer que seja. Não seria nem um pouco estranho. Nota, o governo já comprou 433 milhões de ações ordinárias da Intel. Não seria nem um pouco estranho se eles participassem ou do IPO da OpenAI ou eles abocanhassem um pedaço antes do IPO com algum propósito. Esse propósito, claro, se você for alguém menos cético, você pode imaginar que o propósito é conferir mais segurança nacional para os Estados Unidos. Se você for alguém mais cético, você pode imaginar que o propósito tem a ver com oligarquias, manutenção de poder e algum tipo de uma mão lava a outra, saca? Ambas coisas podem ser verdade. E você tem também um acordo aqui do governo americano com a Nvidia e a AMD para conceder ao governo 15% da receita proveniente da venda de alguns chips avançados na China. Bom, o que a gente está vendo com isso? Interesse na Intel, interesse na Nvidia e na AMD, interesse na OpenAI. É óbvio que eles estão enxergando isso como uma questão competitiva entre países. Existe também uma ordem executiva que os principais desenvolvedores de IA precisam submeter os modelos mais avançados a testes de segurança do governo antes de liberar eles para o público. Nesse mesmo ano, o governo também comprou participações de 2 bilhões de dólares em 9 empresas de computação quântica. Você tem uma declaração do próprio Trump falando que eles estão tentando fechar acordos nos quais o povo americano possa se beneficiar do sucesso da IA. Foi levantado, o termo de um fundo de riqueza pública. Uma das coisas interessantes é que o senador de esquerda, que já quase concorreu à presidência, mais ou menos, o Bernie Sanders, ele já propôs um imposto único de 50% nas IAs, na OpenAI e na Anthropic, que esse imposto seria que o governo obteria 50% das ações, se tornando assim o sócio majoritário. E você tem, inclusive, uma própria declaração aqui do Trump, falando que ele não pensa tão diferente do Bernie Sanders. Vamos ouvir aqui um segundinho. Botei pra traduzir, vai. O senador Bernie Sanders propôs essa parceria público-privada com 50% de gestão. Bem, tem falado sobre isso ano passado. Mas é estranho estar meio que na mesma sintonia com o senador Sanders. Não, na verdade, quando o Bernie Sanders foi enganado por Hillary Clinton e perdeu... Tá, velho, tá muito ruim essa tradução, foi mal, mas enfim. Eles estão na mesma página. Tanto que o Sanders apresentou um projeto de criar um fundo soberano de 7 trilhões de dólares de inteligência artificial, que 7 trilhões é uma graninha boa, uma graninha bem boa. Mas, fundo soberano, de um lado, do outro lado, fundo de riqueza pública, duas pessoas que são, de fato, oponentes políticos falando nisso. Nesse mesmo ano, a gente teve também que a OpenAI teve aquele acordo que a Anthropic não fechou com o Pentágono, mas a OpenAI fechou. Então foi um acordo que foi firmado entre a OpenAI para implementar as tecnologias de inteligência artificial e elas serem utilizadas no Pentágono, na indústria de guerra dos Estados Unidos. Um contrato de aparentemente 200 milhões de dólares, que fez a própria OpenAI alterar a política interna da companhia sobre utilizar IA em projetos militares, que antes a diretriz da companhia aqui não seria utilizado para isso, e aí um contratinho de 200 milhões fez eles mudarem de ideia. E tudo isso, todas essas evidências, algumas das quais o meu amigo me apresentou nessa mesa de bar e algumas que eu pesquisei posteriormente, levam a crer para a seguinte possibilidade. O mundo está polarizado, existe uma relativa queda na abertura que se tinha nos anos 2000 e 2010 e 20. A gente tem um mundo que está um pouco mais fechado, a gente tem líderes falando que apenas parceiros confiáveis devem conseguir utilizar os modelos de IA de ponta. A gente tem a Anthropic que já fez isso na prática mesmo, certo? Algumas empresas podem utilizar os melhores modelos da Anthropic, mas os meros mortais não. E mesmo que não haja uma nacionalização dessas empresas, eu queria te perguntar o que você pensa. Você acha que eles vão tentar abocanhar parte dessas empresas? Você acha que eles vão querer que essas empresas comercializem os modelos apenas internamente para fomentar um desenvolvimento interno de maneira mais rápida? Você acha que a vantagem competitiva que o Cloud e o GPT oferecem contra esses outros modelos que inclusive também são bons, tá? Eu já utilizei vários desses modelos chineses, eles funcionam muito bem.
Eles só estão de fato um pouco atrás, isso é verdade. Você acha que essa vantagem numérica aqui pode se traduzir numa vantagem a nível, ao ponto que os Estados Unidos querem que só eles tenham acesso a esses modelos e tentar, de certa forma, né, ter um pouco menos de offshore, que no caso é a gente, honestamente sou eu. Eu trabalho como, na verdade, todo mundo que trabalha pra gringa trabalha sendo offshore, né? Todo mundo que trabalha do Brasil para os Estados Unidos tá, entre aspas, roubando um emprego dos Estados Unidos. É claro, não é exatamente assim que acontece, porque não existe uma certeza de que esses empregos de fato existiriam, certo? Quando você tem um custo mais baixo, pode ser que a empresa não fosse contratar ninguém nos Estados Unidos porque é muito caro, mas ela contrata alguém no Brasil, porque como é mais barato faz sentido, e se fosse mais caro não faria sentido, então você não tá roubando o emprego de ninguém. Enfim, você acha que tudo isso que eu coloquei aqui, que se por acaso eles conseguirem dar uma certa cerceada, uma certa fechada, e que os melhores chips, os melhores modelos de IA, só quem tem acesso sejam as empresas americanas e americanos que trabalham dentro delas, que esse é o plano? Isso faz sentido? Bom, eu acredito que pra mim, pra você que tá assistindo esse vídeo, é do nosso interesse, eu acredito que isso não aconteça. É óbvio que eu quero ter acesso a todos os modelos de ponta. É óbvio que eu quero que brasileiros continuem sendo contratados, né, pra trabalhar pra gringa. Mas o que você pensa? Faz sentido? Ou isso é apenas um delírio de barra? Deixa aí nos comentários o que você pensou do vídeo mais estranho que eu já fiz nesse canal, né? Acho que a gente não vai ter muitos vídeos assim.